Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova, eu e minha esposa Mariane. Criador vos abençoe. Voltamos. Confesso a vocês que aguardávamos muito para falar sobre esse assunto. Depois que nós postamos um vídeo falando sobre neurociência, nós viemos avaliando, já faz anos que a gente faz isso, mas reavaliamos alguns conceitos e gostaríamos muito de colocar a visão bíblica de alguns assuntos extraordinários e importantes para você e sua casa. Nós temos orado por vocês. Todas as orações, os cultos aqui de casa são mencionados os integrantes do grupo Sobrevivência, Telegram, WhatsApp e do canal. Nós não nos esquecemos de vocês. Nossa família é uma família de oração. Louvado seja o Criador pela minha esposa, pelos meus filhos, por esta casa. Temos imperfeições assim como todos têm. Eu confesso a vocês, temos orado para melhorar isso constantemente, mas nós queremos trazer clareza a esse assunto importantíssimo. Não saia daí. O que está em Coríntios, Mariane? 2 Coríntios 4:17. Porque a momentânea leveza de nossa aflição produz para nós um peso interminável e de resplendor mais excelente, não atentando nós nas coisas que estão sendo vistas, mas naquelas não sendo vistas, porque as coisas que estão sendo vistas são temporais, mas aquelas não estando sendo vistas são intermináveis. Não tem fim. Eu sei que é difícil, muitos meios as redes sociais bombardeando hoje. Setembro passou, não aconteceu nada. Datas e mais datas, ansiedade, nervosismo, as pessoas ficam ansiosas. Olhe para o céu, para as coisas que o Criador deixou. Quem tem cumprido a vontade do Criador? Que está em Gênesis 1, Mariane? É Gênesis 12:1, faltou o 2. Faltou 2, é verdade. Ora, o Criador disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Exato. Porque o Criador disse isso para Abraão? Qual a profunda importância dessa ordem do Criador para Abraão? Qual a profunda importância de fazer isso? Nós vamos entender isso claramente no vídeo de hoje. Não saia daí, compartilhe, se inscreva se você não viu ainda. Não importa qual religião você segue, não importa a qual religião você pertence, veja esse vídeo. Nós não queremos deixar problemas nas religiões, nós queremos melhorar a vivência, a santidade de cada um. Antes de falarmos sobre o assunto, Mariane vai fazer um comentário breve sobre o que ela separou aqui, o que ela fotografou no céu. O que tem à esquerda aí, Mariane, do vídeo? Isso. Ele tem clamado por perdão junto ao Pai, nosso intercessor, nossas vidas em tuas mãos. Louvado seja teu ser. Que dia você tirou essa foto? Há 2 dias atrás, no 5º dia semanal, por volta de umas 4, acima de 4 horas, né? Acho que era um pouco mais de 4:30 da tarde. Eu estava nas minhas atividades normais e eu fui ali do lado de fora para sacudir uma toalha de mesa. E eu vi, me chamou a atenção, um aglomerado de nuvens que estava para o lado oeste, né, do lado do pôr do sol. O sol estava atrás das nuvens, como vocês podem ver aí, só com os reflexos. E eu achei muito bonita a formação da nuvem e eu fotografei. A foto estava distante e eu resolvi puxar um zoom e eu vi essa silhueta de perfil, né, humana. E eu fiquei muito emocionada porque eu já havia visto algo parecido na internet a respeito da pintura de uma moça chamada Akiane, que ela teve uma visão espiritual aos 3 anos de idade e ela nunca esqueceu a visão que ela teve com o Messias. E aos 8 anos de idade ela foi incomodada para que pudesse reproduzir, ela já tinha interesse pela arte, desde quando nasceu, ela sempre foi voltada à arte.
E aos 8 anos de idade ela já estava bem avançada em suas técnicas de pintura e ela foi incomodada a reproduzir o que ela tinha visto aos 3 anos. Então ela fez a primeira produção dela a respeito da face do Messias, que se chama Príncipe da Paz. Vocês podem encontrar na internet. É fácil de encontrar e ele está frontal, ele está de frente. Então este é o segundo quadro dela, que se chama Pai, Perdoa-os. Perdoe-os, alguma coisa nesse sentido. E ela fez em 2003, aos 9 anos de idade. Perfeito. Então, ela aprimorou a sua técnica de pintura e ela fez ele de perfil, com os braços levantados para cima. O quadro aí ele não está inteiro, porque fizemos um corte, mas ele está com os braços levantados, fazendo uma oração. E foi uma visão que ela teve vendo o Messias no Getsemane, horas antes dele ser levado preso. E caso ela não seja conhecedora da orientação sobre o corte de cabelo e a manutenção da barba, isso, ela fez aquilo que está dentro do contexto da escritura. Incrível, né? Incrível. Perfeito. Perfeito. Em relação ao cabelo sobre as orelhas ali, a nuca, não cobrindo isso. E tudo mais, é perfeito, né? Excelente. Isso. E aí, hoje pela manhã, eu já havia até compartilhado no grupo no dia que eu vi essa foto. E foi um chororô de cedo? Isso, quando foi na parte da manhã que eu lembrei da foto de Akiane, eu falei, mas não é possível. Eu comparei o que eu vi, a formação das nuvens com a foto, e a semelhança é incrível. E eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada, eu não conseguia nem falar. Porque quantos anos tem, né? A pintura dela aí, ela fez em 2003, né? E eu vi uma pintura feita pelas gregoriano. mãos... Isso, pelas mãos do Altíssimo agora, né? Então nós estamos falando essas datas para vocês perceberem a distância, né? Da experiência que ela teve com o que eu vi nas nuvens muito formando semelhante. No céu. Muito semelhante mesmo. Eu agradeci muito ao Pai por isso, por essa experiência que eu tive. E estou aqui compartilhando com vocês, né? Porque a gente não gosta de guardar para nós mesmos, né? Aquilo que é tudo de bom que o Criador nos dá, a gente compartilha. Louvado seja. Gênesis 1. Não. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Criador disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Qual a diferença entre família e familiares? Grave isso, é muito importante. Família é o que você tem dentro da sua casa. Esposa, filhos, marido, entende? Quem mora com você é o seu familiar. O Criador, ele olha para a situação que Abraão está vivendo. Nós não colocamos todos os pormenores aqui para facilitar a sua compreensão, e você pode meditar nesse estudo depois e aprofundá-lo. Se você for ler a história de Abraão nos livros apócrifos, você vai perceber, não substituir a palavra, tá tudo bem, você vai perceber que Abraão começou a estudar, a ler alguns escritos, supostamente, não fala os detalhes de quais são, mas supostamente em relação ao Criador verdadeiro. E o pai dele, para quem já leu os livros apócrifos, sabe que o pai dele, ele era um artesão e ele fabricava imagens de escultura. Trabalhava para os reis da época, e ele fabricava, e tem toda uma história interessante lá de Abraão. E essa é a ordem que o Criador diz para ele: ó, você vai sair da tua parentela, dos seus familiares, você vai pegar a sua família e vai seguir em frente. Mais à frente, nós conhecemos um bocado da história. Abraão, ele leva junto com ele um sobrinho. O Criador já tinha feito a promessa a ele, que ia fazer dele uma grande nação, mas Abraão leva um sobrinho com ele. Então você imagina que se esse sobrinho está dentro da tenda de Abraão, ele é família de Abraão. A partir do momento que ele sai fora da tenda de Abraão, ele é familiar. Mas Abraão, ele é um homem preocupado, ele é um homem família. Abraão, ele é preocupado com tudo que o cerca.
E o que nós encontramos lá em Gênesis, Mariane, 18, no verso 17, 18 e 19? Disse o Criador: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Criador, para agir com justiça e juízo, para que o Criador faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Leia depois na sua meditação, no seu estudo. Não lemos tudo, senão o vídeo fica imenso. E queremos ser objetivos. A família sobrevivência aqui é sobrevivência que nós estamos falando. Então nós queremos ser objetivos para que você possa compartilhar. Essa ocasião aqui é a ocasião em que Sodoma e Gomorra receberá o seu juízo. E então existe uma interrogação aqui. Eu vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer? Por que o Criador não ocultou de Abraão? A resposta vem no verso 19. Porque dele, ele orientará os seus filhos, ele orientará a sua família. Imagine vocês que de toda a terra, nessa época, acreditamos nós assim, que Abraão se levantou para orientar a sua casa, para orientar a sua família sobre a justiça, sobre o juízo, segundo a vontade do Criador. Abraão iria ensinar a sua descendência, os seus familiares, os de dentro da sua casa. Embora Abraão esteja preocupado com um familiar agora, e não com a sua família, o seu sobrinho já não estava mais dentro da sua casa, o Criador ainda vai mostrar o juízo para ele, de Sodoma e Gomorra, para que ele possa orientar claramente os seus filhos em relação à justiça do Criador, em relação à fidelidade dele. Seguindo a história, nós damos um passo mais à frente. Nós sabemos que todas as vezes que vocês forem ler os próximos livros, agora nós vamos fazer uma leitura de Gênesis 31, mas quando vocês forem ler os próximos livros, aliás, os próximos versos, vocês vão encontrar a descendência de Abraão seguindo vida. Agora nós nos deparamos aqui com Jacó, um descendente direto de Abraão, que se torna, o nome dele é trocado para Israel. E quando você encontrar lá escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Criador dizendo assim, fala a Israel, ele está mais ou menos falando assim, fala a descendência de Jacó. Lê pra gente, Mariane, verso 1, 2 e 3. Então Jacó ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Disse o Criador a Jacó, toma-te da terra dos teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. Então, era para agora Jacó retornar, porque Jacó fugiu, né? Nós sabemos que Abraão, com todos os defeitos dele em relação a ter se deitado com a serva, né? Ter tido um filho fora da família dele, né? Com permissão da esposa. A esposa, nós sabemos toda essa história, você deve saber também, se não sabe, leia lá em detalhes. Nós sabemos que da descendência de Isaac, você tem Jacó e Esaú. Jacó foge, teve todo aquele problema, né? Começou errado, a mãe incentivando o filho a cometer um erro. Olha só como que isso é perigoso. A meditação aqui hoje, ela parte para... Eu quero que você perceba que quando o Criador separa um povo, olha, eu quero inclusive que você eu não gosto, às vezes as pessoas se identificam, eu estou me identificando aqui com Jacó. Não, isso a história aqui é de Jacó. Nós estamos lendo sobre Abraão, nós estamos lendo sobre Jacó. Quando nós nos
propomos, assim como Abraão, a vasculhar a Escritura, nós temos que nos propor com seriedade. Agora, não é porque aconteceu com Abraão e com Jacó que vai acontecer conosco. Aqui está sendo escrita a história de Jacó. E Jacó, então, ele foge porque ele cometeu um erro, ele enganou o pai dele, o irmão ficou furioso, jurou de morte, e Jacó foge. E ele vai para o tio, Labão. É um familiar de Jacó. Olha que Jacó sai de dentro da casa dele, de dentro da família dele, de onde o pai dele, de onde os familiares anteriores dele foram retirados, e ele volta para os familiares. Vai dar problema, não vai? Por que vai dar problema? Porque o Criador já tinha dito para Abraão sair da parentela dele. Mas parece que conforme vai passando as gerações, os filhos vão se esquecendo das ordens dadas, do pacto feito. E olha o que acontece agora. Nós conhecemos. Jacó, aqui Jacó, ele trabalha pela esposa que ele escolhe, Raquel, mas é dado a ele Lia. Porém, quando ele vai embora, ele leva as duas e uma parte da sua família agora, né? Jacó não tem mais uma tenda só como família. Jacó agora tem mais do que uma tenda como família. Ele tem duas esposas. Não quero entrar nos méritos do acerto ou do erro disso, mas eu quero deixar bem claro os acontecimentos a seguir. Quando você, mulher, preste bastante atenção, você, mulher que está me ouvindo, quando você percebe que um homem da casa, ele é usado pelo Criador, que o Criador colocou a mão dele na vida desse homem, nós temos que tomar muita cautela para não cometer esse erro que a mulher cometeu. E você, homem, quando você percebe que a sua mulher está andando, caminhando segundo os preceitos do Criador e fazendo o possível, o extraordinário e o impossível para fazer a vontade dele, não vá contra. A Raquel, ela pega os ídolos do pai e coloca embaixo do selinho do camelo e leva embora os ídolos do pai. Tá vendo como que é problema familiar? Porque se você for ver a história da esposa de Isaac, de Isaac, você vai ver que a esposa dele também vai ser buscada lá na parentela. Mas Isaac não vai lá conviver. Abraão é tão fiel ao Criador, Abraão é tão correto, que ele faz o servo jurar para ele que de maneira nenhuma o filho dele voltaria lá para a parentela, para os familiares dele. Agora, sabendo de toda essa história, não tinha televisão, não tinha perca de tempo na vida, os meninos conheciam perfeitamente a história. O filho é mandado voltar lá, vai vir com problema, não vai? E no meio do caminho, Jacó diz assim, a pessoa que roubou vai morrer. É sério. Quando nós resolvemos servir ao Criador, não tem meio termo. Quando nós começamos a nos propor a ouvir a voz do Criador, não tem meio termo. Não é para você ficar se perguntando agora, por isso que às vezes aconteceu isso comigo ontem, antes de ontem, mês passado, ou possivelmente pode acontecer porque eu estou... Não, eu estou falando sobre a história de Jacó, sobre a história de Abraão. Eu não estou comparando conosco. Se você achar por bem, faça essa comparação você. Você que está nos vendo, nos ouvindo. Eu estou abrindo esse parênteses aqui, para nós vermos o quanto é sério assumir um compromisso com o Criador, com o verdadeiro, e não com deuses falsos, e não cumprir a nossa parte. Então, agora nós vamos perceber que ele retorna. Tem toda uma estrutura, toda uma história. Mas nós vamos aqui já, você pode fazer a leitura depois, nós vamos aqui já para Gênesis 37. No verso 6, nós temos um rapaz que é filho daquela mulher que guardou os deuses debaixo do selim. Ele é o filho, digamos que o filho da sequência, da promessa.
Porque quando um homem ungido pelo seu pai, escolhido pelo Criador, escolhe uma mulher, é daquela que vem a descendência. É daquela mulher, não importa se ele é o primogênito ou não, mas é daquela mulher que vem o levante para servir o Criador. E olha o sonho desse menino. Disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. José falando. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se prostravam em reverência ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou José de outro sonho e contou aos seus irmãos e disse, eis que sonhei ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam em reverência a mim. E enquanto ele contava isso a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Só um momento. Jacó fez uma pergunta para o seu filho. Jacó, conhecendo toda a história dos seus antepassados, da promessa feita a Abraão, Jacó faz uma pergunta para o seu filho. Agora olha o que os irmãos dizem. Seus irmãos, pois, tinham ciúmes dele, seu pai, porém, guardava esta palavra no seu coração. O pai entendia. O pai sabia da promessa a ser cumprida. Quem ia levar adiante Israel, que seria os filhos de Jacó. O pai sabia muito bem o que significava aquilo, o que significava os fala aos filhos de Israel. Nem dito tinha sido ainda, mas ele já sabia. Por que que nós estamos mencionando isso? Porque no livro de Deuteronômio é repetida uma promessa que é dada para essa descendência lá atrás. Eu quero que você compreenda que apesar das preocupações do mundo hoje, com os acontecimentos mundanos, grande tribulação, marca de besta, era o chip não foi, era a vacina não foi, era o setembro e não veio, era o arrebatamento secreto e não aconteceu, é o mês de novembro e não vai acontecer. O Criador vem nos mostrando qual deveria ser a nossa maior preocupação. Se nós estivermos atentos às coisas desse mundo, as coisas celestes vão ficar de lado. E o legado dado a Abraão, que nós achamos tão belo, a promessa que queremos para nós, para nossa casa, não será cumprida nas nossas gerações. Por quê? O que diz aqui em Deuteronômio 5, Mariane? Verso 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falam aos vossos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Criador, teu Pai, fez conosco aliança em Horebe. Aqui você vai ver repetida todos os 600 e poucos mandamentos. Por que que o Criador está repetindo? O que que nós estamos fazendo nesse estudo aqui? Eu estou tentando mostrar para você que geração após geração, o Criador faz uma aliança. Fez com Abraão, a descendência de Abraão, de certa forma, não cumpriu a risca, mas a promessa continua. Mas lá atrás, você vai recordar que o Criador disse assim, nós não vamos ocultar de Abraão para que ele possa orientar a sua descendência. E cabe a mim e a você orientar os da nossa casa com as coisas celestes, com a vontade do Criador. Agora, caso você ache que o Criador muda de ideia, eu não vejo por esse lado. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se caso ele nos escolhesse, se ele escolhesse hoje um dentre os moradores aqui do país que chamamos de Brasil, para fazer deles uma grande nação, você acha que a vontade do Criador a ser apresentada para que esse povo se tornasse mais santo seria diferente da que ele apresentou para aquele outro povo? Claro que não.
É lógico que alguns comentários seriam diferentes. Hoje as tecnologias estão bem avançadas, como por exemplo, se o Criador disse lá atrás que não era para eles comerem, por exemplo, vou citar aqui, uma carne imunda, ele diria, olha, lá na balinha de goma, naquela que vem feita de gelatina, tem gordura suína, você não pode comer. É por isso que essa ordem aqui fala aos filhos de Israel, houve descendência de Jacó, não é para mim, não é para você. Eu quero que você entenda isso de uma vez. Embora, se não tem nada escrito a respeito dessa promessa, acaso nós entendamos que... Porque tem gente que só quer as bênçãos, né? Não quer o compromisso. Não funciona assim. Dá para perceber aqui no contexto. Leia essa história pequena da descendência de Abraão que você vai entender isso. Caso você entenda que essa é a vontade do Criador, ele precisa de reescrever para você? Ele precisa de anunciar novamente? Ou você, como Abraão, quer fazer da sua casa uma descendência que vai servi-lo em justiça e em juízo? Você tem que orientar a sua casa. Sem ventos de doutrina, mas orientar a sua casa. Porque se você recordar, você vai ver que lá em Êxodo, ele orienta o povo, mas aquele povo não quer entrar na terra prometida. Você vai lembrar-se desse momento. Eu já falei em alguns vídeos aqui. E agora, esse outro povo que ele está orientando aqui, são outras pessoas que fazem parte da mesma geração. Mas ele repete e ele refaz a aliança. E ainda aqui à frente nós encontramos uma sequência dita assim no 6, verso 6 em diante. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu te pergunto, se você gosta de seguir uma religião, não tem problema. Se vocês olharem os outros povos, as outras nações, vocês vão perceber que eles eram mais igreja do que tinham uma religião. Ora, imagine as outras nações, quando subiam no monte, adoravam os seus ídolos, com orgia e tudo mais, e uma série de outras coisas, sacrifício de seus filhos, e uma série de outras coisas que eles faziam. Então, eles não tinham uma igreja em si. Eles viviam todos os seus prazeres, todos os seus gostos, porque eles eram o que significava a espiritualidade. Eles eram. Os deuses deles não se importavam de maneira nenhuma que adulterasse, que roubasse, que cometessem o erro contra qualquer outros mandamentos que o Criador deu. Por quê? Porque não era o povo do Criador, porque não era o Criador que dirigia eles. Então, naturalmente, eles vivenciavam a fé deles. O que o Criador faz com o seu povo é torná-los também igreja e não fazer parte de um corpo de doutrinas. O Criador quer fazer deles santidade, como está lá em Levíticos. Sede santos como eu sou. Então, o que precisa de ser compreendido aqui, nesse resumão que nós estamos fazendo, é que o povo que pertencia a outros deuses fazia suas práticas físicas e espirituais de acordo com o que os outros deuses deixavam, pregavam ou apregoavam, que seja. Mas o Criador, agora ele toma um povo. E sabe por que esse povo sofreu? Eu volto lá atrás um pouquinho. Olha o sonho de José. Como é que você vende um filho da promessa para ser escravo?
Abraão havia ensinado para esse povo não quis ouvir. Eles se tornam escravos depois porque venderam um descendente à escravidão. Olho por olho, dente por dente. Uma nação, as 12 tribos, os filhos se tornaram escravos dos seus irmãos, dos irmãos de José, porque eles entregaram não os familiares, mas a família para ser vendida. E não se vende a família por nada. Ou você pisa os pés dentro dos caminhos que o Criador te oferece e leva a sua casa após você, ou você vai sofrer essas consequências, Jacó. Esse foi o diálogo pregado, dito, nos joelhos, no colo, ao caminho, em todos os lugares passados de Abraão para seus filhos, para sua descendência. O Criador é justo, ou sejamos justos, ou aprenderemos a ser justos com o Criador. E foi o que aconteceu. José foi vendido e com ele toda a família também. Não no mesmo momento, mas no momento necessário para ser cumprida a promessa, foram todos para o Egito. Mas o Criador ainda quer resgatar, né? E agora nós temos a realidade do povo. Mas o povo lá no deserto ainda não quer. Porque o povo não quer ser parte daquele corpo de doutrinas. Eles estão com saudades dos outros deuses. E o Criador vem pedindo aqui: orienta os filhos de Israel, fala aos filhos de Israel. Ou seja, fala aos filhos de Jacó. Fala a descendência de Jacó. E sabe o que nós vemos aqui em todo esse contexto, em toda essa história? Você vai perceber, Moisés não entra na terra prometida. Moisés não vai para lá. Por que Moisés não vai para lá? Não quero entrar nesses métodos, mas ele não entra. Por que os outros não entram e só Josué e Caleb? Josué, inclusive, nós temos aqui um comentário no capítulo 24. O que está escrito aqui, Mariane? Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante do Criador. Então Josué disse ao povo, a todo o povo: assim diz o Criador, Pai de Israel, do outro lado do rio habitaram antigamente vossos pais, isto é, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Olha, se você for ler o capítulo aqui, você vai perceber que Josué faz um resumo e ele chega até esse povo que está diante dele agora. E o que ele diz lá no finalzinho, verso 14? Agora, pois, temei o Criador e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram aos vossos pais de outro lado do rio e no Egito. Servi ao Criador, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Criador, escolhei hoje a quem servais, e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém em minha casa serviremos ao Criador. Josué fala a frase famosa: vocês podem escolher a quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Criador. Essa frase é famosíssima, mas as pessoas não compreendem a profundidade de tudo isso. A princípio, o Criador disse para Moisés: saia da tua parentela, pega a sua família, sai do meio dos seus familiares, e eu vou te mostrar como que eu quero que me sirva. Ele faz, aprende no caminho, como nós temos feito, como nós temos aprendido. Só que de geração em geração, o povo apresenta uma dura cerviz. Toda vez, agora voltando, eu vou falar de mim, porque eu posso falar de mim, não posso falar de outros. Toda vez que eu me recuso a servir o Criador dentro da famosa frase é chegado o reino, quando eu me recuso a servir o Criador nos preceitos dele, talvez porque alguém me disse,
Ah, não precisa mais, isso é coisa do passado, isso é para os filhos de Jacó. Fala aos filhos de Israel, exatamente. Nós não estamos escondendo isso aqui. Mas como eu não recebi essa informação, o Criador não chegou para o meu pai e falou assim, ó, seu Valdemir, fala para o teu filho, para a tua descendência. É assim? Não, eu não recebi. Eu estou recordando o que foi dito lá atrás. Então, se eu quero isso para minha casa, eu vou percebendo quais são os costumes dos outros deuses, sejam quais for, contrários aos mandamentos e às orientações do Criador, e eu vou pondo de lado. Todos. O quanto mais rápido possível, eu tenho que fazer isso para a minha vida. Caso eu fique com a preocupação desnecessária que tem ocorrido nas redes sociais, esse mês, não é o mês, se assumir fulano de tal a presidência agora, vai vir decreto, por favor. Olha o conselho do Criador, sempre para todas as gerações. O que está aqui em 24, Mariane? Disse o povo a Josué, serviremos ao Criador e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e por direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei do Criador. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Criador. Disse Josué a todo o povo, eis que essa pedra não será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Criador nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais contra o vosso Criador. O Criador procura pessoas que promovam para ele um culto racional, uma vivência pessoal com aquilo que ele nos deixou. A adoração. Se você for recordar a orientação dada em todos os momentos, pactos e pactos refeitos, olha aqui Josué refazendo o pacto, refazendo a aliança. Por quê? Porque essas gerações aqui que estão entrando lá na terra não estiveram talvez em plena consciência, usando as suas faculdades mentais, quando o pacto foram feito com seus pais. Talvez eram pequenos demais, não quero entrar nesses métodos aqui, mas se o pacto é refeito, se a lembrança é refeita geração após geração, é porque isso é de grande importância. Colocar meus filhos, colocar a minha casa nos caminhos do Criador. Vocês viram lá atrás qual que é a aliança do Criador, o sinal dele? E será por sinal entre os seus olhos. Ensinarás os seus filhos. Leia depois, faça uma meditação você, Êxodo 13, Êxodo 12. Esse sinal será colocado sobre vós. Esse sinal será colocado sobre vós. O pessoal está todo preocupado com marca de besta há anos e se esquecem dos sinais do Criador. A minha preocupação deve ser, deixa eu voltar aqui para o comecinho, para a gente finalizar com o início aqui, a primeira tela. A minha preocupação deve ser exatamente sair dos meus costumes antigos, sair da minha parentela. Por favor, não se engane. Aqui não tem ninguém extremista. Não estou dizendo para você abandonar a sua família, muito pelo contrário. Estou falando dos familiares, a diferença entre familiares e a diferença entre família. Você conhecendo a Escritura, você sabe que você, varão, homem, responsável pela sua casa, você não pode largar sua esposa e seus filhos e seguir tua vida achando que é assim que funciona para servir o Criador. Não, você tem um compromisso com a sua família. Principalmente se você conheceu essa verdade depois. Esses fatos depois. Ninguém está dando esse tipo de conselho. E nem para você vender tudo que tem e se enfiar numa terra, num sítio e achar que vai ser 1000 amores. Eu já tenho dito isso aqui no canal. Não. Eu não quero ver ninguém depressivo. Eu quero ver pessoas vivenciando onde estão e com o que têm. Aquilo que o Criador promove para transformar o caráter, para tornar a sua adoração aceitável, a sua vivência aceitável. Se essa não for, eu sei, já viciou, eu sei que tem uma galera que vai nos ouvir
Não estou aqui, como é que eu posso dizer para você? Eu não estou aqui julgando ninguém. Mas eu sei, eu vejo os comentários nos vídeos, não nos nossos, mas que às vezes de algumas pessoas que nos mandam alguns vídeos para ver e para observar, eu vejo os comentários lá. O que paira no ar é a preocupação de quando, por exemplo, nós vamos entrar nessa terra prometida, mas a preocupação de se preparar, de estar, se é que temos condições de fazer isso, não existe. Quem está cumprindo? Quem tem cumprido a vontade do Criador? Quem tem levado a sua casa após si, com o Criador na frente? Quem tem feito isso? Caso não venhamos a fazer, nós vamos nos decepcionando. Já passou gente caminhando conosco, pessoal, mas não acontece, eu estava esperando, teve a pandemia, uma turma diminuiu os seus valores, o seu culto racional. O que é um culto racional? É com você colocar na sua vivência. Se os outros povos colocam, dizia um amigo meu recentemente, eu não vou mencionar porque ele não pedi autorização, mas ele dizia, está terminando a arqueologia, dizia, tenho estudado os povos indígenas, eles são igreja. Ele ainda comentou comigo, não esqueço, porque eles cumprem no dia a dia deles o tradicionalismo total daquilo que eles acreditam. Eles têm uma oração, uma dança para se acasalarem, para colherem, para plantarem, para fazer tudo. Eles vivenciam. Isso é culto racional. Estão fazendo para os seus deuses, mas por que nós não fazemos? Alguns que estão me ouvindo, que frequentam as suas religiões, eu não estou dizendo que está errado, alguns deixam um paletózinho de cristão lá, de pendurado dentro da igreja. E acham que fora do santuário, vamos dizer assim, eles podem fazer segundo as suas vontades, ou a vontade de outros deuses. Não. O Criador quer um culto racional. O Criador quer que preparemos a nós e a nossa casa. Quer que seja uma adoração segundo a vontade dele e não segundo a vontade dos outros deuses. Falando em adoração, veio um pensamento na minha mente hoje pela manhã, assim que eu abri os meus olhos, me veio um pensamento. Eu não dormi pensando nisso, eu não me alimentei disso durante esses dias, não. Simplesmente me veio assim do nada. Essa questão de adoração. O que era adoração? A gente se entristece quando a gente se depara com algumas situações de alguns irmãos que talvez não tenha o conhecimento preciso em relação a isso. Mas a Escritura ela deixa bem clara, né? Vou citar um exemplo aqui do que seria adoração. Nós temos 7 dias da semana. Vou falar quando não existe, né, nenhum outro descanso, né, de festividade do Criador, mas o descanso fixo do Criador a cada 7 dias, que ele é o ano inteiro. Toda semana possui um dia fixo de adoração, de descanso do Pai. E às vezes as pessoas, eu tiro por aqui mesmo, pela minha casa. Às vezes a gente deixa de se santificar durante a semana e quer ser santo no Shabbat, no descanso do Pai, no 7º dia. E isso não dá certo. A gente precisa nos policiar durante 6 dias para que no 7º dia estejamos com os lábios puros. Culto racional. O culto racional. Adoração pessoal. Porque se eu não faço isso, vai chegar no 7º dia, onde eu preciso ter uma sacralidade, eu preciso estar diante do Pai, entregue mesmo diante do Pai. Eu vou acabar quebrando ou transgredindo o descanso do Pai. Porque o descanso do Pai não é só você deixar de trabalhar. O descanso do Pai envolve muita coisa. Envolve você se policiar com as palavras, pensamentos. Envolve você não tratar de assuntos seculares que você tratou durante a semana, como negócios, por exemplo, compra e venda. E tanto outros assuntos. Política que está no ar. As pessoas não estão se policiando em relação a isso. E isso é um perigo muito grande. E as pessoas não sabem do perigo que estão correndo em deixar de ter
um dia santo, porque um dia santo não é só deixar de trabalhar, você precisa se policiar. E o pior de tudo é que muitos acham que vão ser perseguidos por fazer a vontade do Pai. Só que hoje em dia ninguém consegue fazer a vontade do Pai. Quem que faz a vontade do Pai hoje? Se até o povo de Israel teve dificuldade, Moisés sofreu com esse povo para colocar esse povo na linha. E hoje há quem diz fazer a vontade do Pai. E diz que vai ser atribulado, que vai passar por grande tribulação. Gente, não existe isso. Eu comentei com o Rogério hoje cedo e ele concordou comigo. Tribulação, quem sofreu tribulação foram aqueles que realmente guardou os mandamentos do Pai e tinha o testemunho do Messias. Sobre aquela tribulação bíblica já foi cumprida. Já foi cumprida, né? Foi para um povo ali específico do primeiro século. Um povo ali que presenciou o testemunho do Messias e passou por uma grande tribulação. Agora, nós somos outras nações, nós não temos nada a ver com a profecia de cumprimento ali para aquela época, né? Então hoje nós nascemos no berço pagão, nós nascemos já na prostituição da palavra, nós estamos num período em que nós estamos desintoxicando de tudo, somos ainda aprendizes da palavra do Pai, nós não temos a verdade 100%, não temos que bater no peito e falar, não, eu tenho toda a verdade. Não, nós estamos buscando ter esse selo do Pai, buscando ser separados por Ele. Esse é o projeto, né? É o projeto. O que nós temos insistido aqui com você, que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, é vivenciar a sua espiritualidade. É o que os outros povos, as outras nações faziam tão bem, e eles eram excelentes adoradores dos seus deuses. E é exatamente o que nós devemos. Às vezes as pessoas elas têm tão pouca concepção disso que elas precisam de um lugar para adorar. Ah, mas eu tenho que... É como se fosse bater um ponto, como se você fosse marcar sua presença. Uhum. Entende? Uma música precisa te emocionar, uma pregação precisa... Não, você precisa de vivenciar. Ter igreja é ótimo, imagine, né? Você ter uma comunidade que fala as mesmas palavras do que diz a Escritura, viver em comunhão com o mesmo povo. Olha como era o arraial das 12 tribos, né? Eram para falar a mesma língua, que bênção! E caso você se sinta bem numa religião, ótimo, mas você precisa, como disse o meu amigo, nós precisamos de ser religião, ao invés de ter a religião. É o culto racional. Caso contrário, ficar se alimentando de informações oferecidas pelas redes sociais para manter a vivência da nossa fé através de fábulas e ventos de doutrinas falhos que não existem e jamais vão ocorrer, em algum momento nós vamos nos tornar depressivos. Esse é o projeto Sobrevivência. Falar sobre vivência, vivenciar mesmo. E é sobre isso que nós queríamos falar com você, apesar de possivelmente ter deixado de falar alguma coisa, mas para que o vídeo não fique longo, nós vamos deixar você com a sua meditação. Leia, eu vou disponibilizar no grupo depois o PDF com esse estudo. Estaremos à disposição no PV para qualquer bate-papo. Nós vamos ficando por aqui. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos.